aqui do canal Crescer em Deus, mais um vídeo, graças a Deus. Hoje compartilho com vocês esse vídeo, uma leitura, que eu fiz ontem no Catecismo e da Bíblia, e vou compartilhar com vocês esse estudo, esse resumo que eu fiz aqui, que é muito importante para nós estar compartilhando, Isso é uma evangelização. Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o estudo. Devemos ser um cristão ativo, um discípulo, um apóstolo de Jesus, que ensinando, passando suas experiências um para com os outros, com a palavra de Deus, com o estudo. Mas antes de começar a partilhar com vocês essa leitura, esse estudo, esse resumo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like se você gostou, mas mesmo se você não gostar, faz esse favor de deixar seu like para ajudar o canal. O YouTube está cada vez mais mostrando os vídeos, o canal, para mais e mais irmãos. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu coloquei aqui os resumos, muito importante do Catecismo, que é da página 128, para quem tem, Aí tá aqui 452, a numeração, 453, 454, 455. Onde fala, explicando o nome, o significado da palavra do nome de Jesus, Tá aqui, o nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Está em Mateus 1, versículo 21. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Ato 4, versículo 12. No 453 fala: o nome Cristo significa ungido Messias. Jesus é o Cristo, pois foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele era aquele que há de vir, objeto da esperança de Israel. Está em Atos 10, versículo 38. 454 agora. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. Se você é um bom cristão, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso vai te tornar um bom cristão se você acredita, crê. No 455, o pequeno resumo é: o nome do Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser sob influência do Espírito Santo. Aí eu fiz assim, Jesus Cristo, peguei o nome de Jesus Cristo, coloquei todo o significado. Aí, Deus que salva, ungido por Deus Pai com o Espírito Santo, Filho único do Pai com soberania divina. Muito lindo, Olha só o resumo que diz tudo os nomes. Deus que salva, ungido, relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Filho único do Pai e o próprio Deus, e a soberania divina de Jesus Cristo. Aí eu continuei o estudo aqui no artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Filho de Deus se fez homem. Aqui nessa parte fala por que o Filho de Deus se fez homem. Vamos lá?
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Então, isso foi para que nós, todos se reconciliassem com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Está em 1 João 4, versículo 10. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Nessa época, e como atualmente também, as pessoas estavam doentes. Nossa natureza precisava ser curada. Decaída, precisava ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havia perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurado nas trevas, era preciso trazer a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiro, um socorro. Escravo, um libertador. Essas são as importâncias, Essas razões eram sem importância? Muito importante, Por isso que Jesus veio para expiar nossos pecados, para nos salvar, porque nesse momento as pessoas estavam assim, doente, decaída, morta, havia perdido a posse do bem, era enclausurado nas trevas, não conhecia a luz, perdeu-se, não conhecia a luz, estava vivendo só as trevas. Cativos, prisioneiros e escravos. Por isso que Deus veio, deu o seu único Filho para nos salvar. Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nós, nossa natureza humana, para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz. O Verbo se fez carne. Por que o Verbo se fez carne? Que é Jesus Cristo, Porque Jesus Cristo se tornou, humano, desceu a nós como no seio da Virgem Maria. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. O Verbo se fez carne. Está vendo? Está explicando. Todo parágrafo está uma explicação por que o Verbo se fez carne, Porque Jesus Cristo se fez carne. Para nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Está em 2 Pedro 1, versículo 4. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo, que é Jesus Cristo, recebendo assim a filiação divina, tornando-se Filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Não é que somos Deus, só porque somos filhos de Deus. Por isso que ele sofreu, lavou nossos pecados, teve morte de cruz, subiu aquele calvário com tanta dor, lavou os nossos pecados. Por quê? Para a partir desse momento, nós ser limpo, trilhar o caminho de Deus, as suas leis, os seus mandamentos, a sua palavra, e não decair no pecado, não viver no pecado, porque somos filhos de Deus.
o Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para aquele que se fez homem, fizesse dos homens Deus. Filho de Deus, né? Vamos lá, continuando aqui. Aí eu coloquei aqui um resumo, né? Um pouco meus pensamentos e depois eu passei aqui um pedaço da Bíblia. Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para nos salvar, para entender que o amor é tudo, que Deus quer que saibamos para estar ao seu lado e merecer ser participantes da natureza divina. Temos que, mediante o conhecimento, essa parte aqui é da Bíblia que eu vou ler para vocês, está em 2 Pedro 1, versículo de 3 a 8. Temos que, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa, por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e os mais valiosos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo esforço em juntar a vossa fé, a fortaleza o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a constância a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Estas a qualidade existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazio e estéril no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que está falando aqui? Se você crê que Deus te salvou, morreu em cruz para te salvar, que você é grato por essa atitude e que você sabe que é filho de Deus, porque desde o momento que Jesus veio ao mundo, sofreu por nós, como ele teve em carne, né? Homem, e quer mostrar que nós somos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, nós temos que estar dentro da lei de Deus, dentro dos mandamentos, das vontades de Deus, né? Aqui, ó. Por isso mesmo, tem que dedicar todo esforço em juntar a vossa fé, a fortaleza o conhecimento. Conhecimento é o quê? Procurar crescer em Cristo, na palavra, saber quem é Deus, ler a Bíblia, tá no crescimento mesmo da fé. O conhecimento é o domínio próprio. Se você conhece a Deus, você vai ter o seu domínio. Se você estiver na lei, nos mandamentos de Deus, você vai ter o seu domínio próprio. Ao domínio próprio, a constância a piedade a fraternidade e o amor. Porque cada vez que você se aprofunda em Deus, você vai abrindo seu coração, abrindo sua vida. Cada vez mais você vai estar mais próximo de Deus. Assim você vai saber o que é piedade, fraternidade e o amor ao próximo, né? Quem crê em Jesus Cristo, na sua cruz, sua morte, sua entrega e sua ressurreição, que Ele sofreu para nos purificar, nos salvar, acabar com nossos pecados, assim reconciliando com Deus Pai, que seu Filho unigênito foi enviado como oferenda de expiação dos nossos pecados, que o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo, manifestou para tirar o nosso pecado. Quem crê e dedica a seguir todo o ensinamento, todo o mandamento de Deus, terá a vida eterna e reconhecido como Filho de Deus, merecendo estar no paraíso eterno com Deus. Você entendeu essa parte? Entenderam? Que cada vez que você crê e dedicar a seguir todo o ensinamento e todos os mandamentos de Deus, terá a vida eterna e reconhecido como Filho de Deus, merecendo estar no paraíso eterno com Deus. Agora, quem delas carece, um míope, um cego, esqueceu-se de que foi purificado dos seus pecados de outrora, terão um vazio, serão estéreis do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Aqueles que não crescem na fé, não fortalecem sua fé, fortalece seu conhecimento, não ter domínio próprio, a constância, a piedade e fraternidade, e a fraternidade não conhecer o amor, estarão cada dia longe de Deus, pelo seu próprio caminho e escolha, vazios e estéreis em Deus, no seu crescimento, não participando da natureza divina, assim tendo as trevas no seu caminho, longe da luz que é Jesus nosso Senhor. Então, entenderam? Quem está mais próximo de Deus, seguindo o caminho de Deus, de mandamento, ensinamento, esse é filho de Deus. Por quê? Está no caminho, está querendo sempre estar do lado de Jesus, louvá-lo, amá-lo, seguir seus passos. Mas aquelas pessoas que estão na escuridão, que não ama a Deus, que ignora, não quer saber de nada, ignora a cruz de Cristo, está nas trevas. Então ele está cada dia mais perdendo esse conhecimento, esse merecimento de ser filho de Deus, esse merecimento de estar na vida eterna junto com Jesus. Por isso, irmãos, cuida cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição, procedendo assim jamais tropeçar. Desta maneira, vos será longamente proporcionado o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que cuidar cada vez mais, confirmando a nossa vocação em Deus, o chamado que Deus nos dá de ser filho de Deus, de seguir seus mandamentos, suas leis, de crescer, saber amar o próximo, ser cada vez mais ter mais a face de Deus em si, né? A pessoa te olha e vê uma luz ali, a luz de Deus em você. Mas quando a pessoa te enxerga só treva, só pecado, você cada vez mais está se afastando de Deus. Então vamos refletir na palavra de Deus, vamos estudar cada vez mais, abrir o nosso coração, entender como Deus quer que sejamos. Se somos filhos de Deus, se você quer ter a felicidade da vida eterna no paraíso com Deus, você acha que é do jeito que você está? No pecado, amando o mundo, adorando esse mundano, esse pecado que cada vez mais te deixa longe de Deus. Você acha que você vai merecer? Se você morresse agora, coloca na balança a visão de Deus na sua vida, os seus pecados. Ninguém é santo, todos nós somos pecadores. Todos os dias temos que ser moldados, purificados. Por isso que cada vez mais temos que ser estudiosos na palavra de Deus. Através da palavra, conhecer a Deus, os seus mistérios, os seus mandamentos, as suas leis, o seu amor, a sua entrega por nós. Da mesma entrega que Ele teve por nós, nós temos que se entregar totalmente a vida a Cristo. Amém? Vamos refletir sobre os nossos atos, nossos caminhos e querer ser filho de Deus realmente, com o coração aberto, não da boca para fora, mas no coração e nos nossos atos. Temos que colocar como filho de Deus. Eu fazer isso, Deus vai gostar? Como filho de Deus, se eu estar com esse vício, Deus vai gostar? Então temos que pensar, se você quer ter uma vida em Cristo, quer ter uma vida no paraíso, depois da morte, todo mundo vai morrer. Todos nós. Mas você sabe para onde você vai? Se é para o lado de Deus ou não? Pelos nossos pecados? Porque o mal nos mostra, né? Um prazer, uma felicidade tão falsa, um momento tão agradável, né? Na nossa mente, na nossa visão do mundo. E quando vê, já praticamos o mal, já praticamos o pecado e só se afasta cada vez mais de Deus. Então temos que rever nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos e escolher a Deus.
E para isso você tem que largar o pecado, deixar de idolatrar esse mundo, de adorar esse mundo de pecado, né? Não é o mundo familiar. Se você segue a Cristo, você está vivendo nesse mundo. Você vai viver com a sua família, o bem, o amor, a fraternidade, com os seus familiares, amigos, vizinhos, pessoas que você não conhece. Você vai compartilhar sentimentos bons. Isso que Deus quer de nós. Amém? Então fica aqui o vídeo, já está grande demais o vídeo, né? Mas falar de Deus, se aprofundar, nós não deixamos nunca de falar, né? Então temos que cortar. Então deixa para o próximo vídeo mais uns pensamentos, mais uma reflexão, mais um estudo, um resumo da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família e que tenha sempre no coração imaculado de Maria, né? Coração que te leva a Jesus Cristo. Amém? Vem crescer em Deus. Se inscreva no canal, hein? Ative o sininho e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.